E se eu te disser que enquanto você ora, a resposta de Deus pode estar batendo aí na sua porta? É exatamente o que o vídeo de hoje vai abordar, que fala lá em Atos capítulo 12, quando uma igreja inteira estava clamando, chorando e orando pela vida de Pedro, que estava na prisão, e quando Deus finalmente responde às orações daquela igreja, ninguém acredita. Eles estavam orando dentro da casa, mal eles sabiam que a resposta já estava lá fora. Fique comigo até o final e vamos destrinchar Atos capítulo 12, e eu quero que vocês imaginem comigo toda a cena, porque é muito mais fácil para vocês absorverem a Bíblia no contexto bíblico quando vocês têm essa imaginação, né? Então, eu aprendi bastante assim. Eu tenho certeza que dica boa é dica compartilhada, né? E tem pessoas que são mais no visual, outras são mais no escutar. Eu sou mais no imaginar. Então, eu sempre leio a Bíblia como se fosse mesmo um filme passando ali na minha cabeça, porque é muito mais fácil para eu resgatar e também memorizar e ficar gravado em meu coração aquilo que realmente Deus quer que a gente faça. E fica muito mais emocionante, pode ter certeza. Começa a fazer isso a partir de hoje para ver como vai ficar muito mais emocionante a história da Bíblia, o contexto bíblico. Então vamos lá? E para tornar a leitura muito mais fácil, nós iremos dividir essa história em partes, tá? Eu apresento para vocês também essa Bíblia que eu estou utilizando, é a Bíblia A Mensagem de Eugene Peterson. Essa é uma Bíblia para quem quer entender o contexto na linguagem atual, é muito boa e eu recomendo. E tem um link na bio também para vocês adquirirem essa Bíblia A Mensagem, tá? Todas as Bíblias, com várias versões, tudo remete à palavra de Deus e é boa. Mas essa daqui vai te ajudar a entender um pouco melhor na linguagem atual. Então vamos lá, sem mais delongas. Abra comigo em Atos, capítulo 12, de 1 até o versículo 6. Então vamos lá na versão A Mensagem, tá? Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o lixasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Ele descansava, hein, gente? Havia ainda guardas na porta vigiando o lugar. Herodes não queria correr nenhum risco. Então vamos lá. A Bíblia diz que Herodes ele estendeu a mão contra a igreja, matou Tiago, irmão de João, à espada. Isso é duro, né? Porque a igreja ela já orava, mas Tiago mesmo assim morreu. Você já viveu isso? Orar e acreditar e mesmo assim ver o contrário acontecer? Acontece. Essa é a dor do texto. A oração parecia não ter funcionado. Mas mesmo em meio às feridas, mesmo com o coração sangrando, chateado, a igreja continuou orando agora para Pedro. E Pedro ele estava preso, como nós lemos, né? Imagina comigo a cena: 16 soldados para vigiar um pescador. Ele não era bandido, ele era somente um pescador. 2 ao lado dele, dentro da cela também, com algemas. Ele estava algemado, com algemas no punho, algemas nos pés, sentinelas, prisão de segurança máxima, como nos dias de hoje. Herodes ele já tinha um decreto, ele já tinha decidido: Pedro vai também morrer. O cenário era de fim, mas na véspera do julgamento, Pedro estava dormindo. Isso mesmo. Olha isso, gente. Quem tem promessa consegue descansar mesmo cercado de correntes. Mesmo quando tudo parece o fim, ele tinha a promessa do Senhor sobre a vida dele, a igreja orava sobre a vida dele
Pedro decidiu descansar ao invés de ficar apavorado. E isso nos remete também a questões dos dias atuais, né? Às vezes um problema vem, às vezes tempestades vêm, o deserto ele chega e nós, ao invés de descansar na palavra, naquilo que Deus já decretou, naquilo que Deus já liberou para a sua vida, nós ficamos assustados, não conseguimos dormir, tem que tomar remédio para dormir, não consegue descansar, tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Não estou dizendo que isso não é uma coisa que pode que é espiritual, isso pode acontecer por diversos fatores, né? Às vezes é um hormônio, enfim, nós não vamos entrar agora nesse mérito, mas olha o que Pedro fez. Ele estava preso, gente. Segurança máxima. 16 guardas para ali, ó, só vigiar ele, sem deixar ele sair, preso ainda nas correntes. E mesmo assim, ele decidiu descansar. E aqui na versão a mensagem que ele fala que ele estava dormindo igual a um bebê. Vamos para a segunda parte, que essa história ela vai ficar muito mais emocionante ainda. Dando continuidade, agora nós iremos ler Atos, do versículo 7 até o versículo 13. Vamos lá. De repente, como eu amo essa palavra, de repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou e falou assim: Pedro, depressa! As algemas caíram do pulso dele e o anjo ainda ordenou: vista-se, calce os sapatos. E Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o seu casaco e vamos sair daqui. E Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo ainda fosse verdade. Achou que estava apenas sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente, igual a porta do shopping quando você está lá no sensor, ela abre automaticamente. Foi isso que fez a porta de ferro, foi isso que aconteceu. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento, nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que ele não estava sonhando. Eu não posso acreditar, disse Pedro. Isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou da garra de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Gente, não tem como não se emocionar, né? A vida cristã é emocionante, galera. A vida cristã é muito boa. E quando o anjo ele toca em Pedro e diz assim: depressa, levante-se. E quando ele se levanta, as algemas caem. Repara nisso. Não foi as algemas que caíram primeiro para depois ele se levantar. Foi quando ele se levantou que as algemas caíram. É assim que Deus age. A ordem já vem com poder junto, mas a regra é clara: se movimente, saia do seu lugar. Não fiquei parado, alguma coisa acontecer para depois você orar, para depois você fazer. Não. Faça enquanto as coisas estão caminhando. Deus quer que a gente principalmente tenha ousadia, confiança e movimento. As coisas só acontecem no movimento. As coisas não acontecem aí você trancada no seu quarto, você trancada aí na sua casa choramingando, com depressão, tomando remédio. Não acontece. Deus quer que a gente se movimenta, tá? E a Bíblia também diz que o portão se abriu por si mesmo, sem grito, sem chave, sem força. O ferro, ele é uma matéria, né? E toda matéria reconhece o seu Criador, a presença de Deus. Pedro, ele sai ali, ó, andando de rua em rua. O anjo, ele, né, segue o seu caminho. E agora ele não tem nenhuma dúvida. Pensou que estava sonhando, agora ele já não tem nenhuma dúvida que foi a mão de Deus que o libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo esperava, o espetáculo, né? Deus apenas não cancelou o julgamento, mas também confundiu a expectativa de todo mundo que já contava com a derrota dele. Vamos dar continuidade? E a última parte, a terceira parte, que está lá em Atos 12, dos versículos 12
a 19. É porque aqui na Bíblia Mensagem, gente, ela não vem assim 1, 2, 3, não, ela vem assim de 1 a 4, de 5 a 8, tá? Mas é só um detalhe. Então vamos lá. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta do pátio, uma jovem chamada Rod veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo de abrir a porta e o deixando na rua. Imagina essa cena. O pessoal estava orando para Pedro, estava orando por ele, para Deus resgatar ele da prisão, para tirar ele das garras de Herodes. De repente, o anjo, né? Quando nós lemos lá, o anjo foi até a prisão, libertou Pedro de tudo. Pedro também não estava nem acreditando. Só depois que o anjo foi embora que ele realmente acreditou que aquilo era verdade. Porque até então era só um sonho na mente dele. E ele vai até a casa dos amigos que estavam orando por ele. E ele fica batendo na porta, porque simplesmente o pessoal ficou tão atônico, tão feliz, que pensou que aquilo lá era brincadeira, né? Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Eles quem? O pessoal que estava orando. Você perdeu o juízo, menina? Disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, sem acreditar, começaram a dar asas à imaginação. Ah, deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo na porta. Enquanto eles estavam lá não acreditando que o milagre já estava na porta, igual a gente, né? Quando realmente o milagre chega, a gente não acredita. E aí eles falam assim, não, isso deve ser, a gente não toma posse, né? E Pedro lá, na porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabia o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. E em seguida ele se retirou dali. Então ele foi para um outro lugar. Ao raiar do dia, a cadeia estava empavorosa. Todo mundo perguntando: onde está Pedro? O que aconteceu com ele? Todos queriam saber. Herodes mandou que trouxesse Pedro, e como ninguém sabia onde ele estava, nem conseguia explicar o que havia acontecido, os guardas é que foram executados. Então, aqueles que estavam, os 16 que estavam lá na fortaleza, na prisão de segurança máxima com Pedro, como eles não sabiam o que tinha acontecido, não explicou a Herodes o que realmente aconteceu, eles que pagaram o preço, que foram todos executados. Cortem a cabeça deles, ordenou o Herodes. E cansado da Judéia e dos judeus, Herodes foi de férias para Cesareia. Herodes aqui tá podendo, viu? Ele não conseguiu o que ele queria. Ele simplesmente falou assim: vou de férias. E ele foi para Cesareia. E sabe o que aconteceu com ele? Não vou contar, porque se vocês quiserem, leia os próximos versículos, que é mais emocionante ainda. E como eu disse, a Bíblia, ela é viva, eficaz, a palavra nunca volta vazia, é emocionante também, viu, gente? Então, o que aconteceu com Herodes vai ficar para um próximo vídeo. Ou, se vocês quiserem saber o spoiler, pode ler lá em Atos, a partir do versículo 20, Atos 12, a partir do versículo 20. Vocês vão saber o que aconteceu com Herodes depois que ele foi de férias. Ah, eu vou de férias. É isso que ele foi. E essa passagem de Atos 2, ela me ensina 3 coisas. Primeiro, quando tudo parece não ser favorável, quando Deus não responde às suas orações, o que aconteceu com Tiago, né? A igreja também orava por ele e mesmo assim ele foi morto a fio da espada. Mas eles não desistiram e continuaram e orou por Pedro. E o que aconteceu? Um grande milagre. Segundo, quando a situação parecer ao contrário daquilo que você realmente tem orado, pedido, confie no Senhor, porque Ele envia anjos, Ele envia todo poder e autoridade para te salvar e te libertar. E terceiro, muitas das vezes o que você está pedindo já está no seu portão. Só que você está pedindo há tanto tempo, que quando realmente o milagre chega, você não se importa, ou você não fica atento que aquilo ali foi Deus que enviou.
Por quê? Porque parece loucura na sua cabeça, né? Então, muitas das vezes, o milagre que você pediu já está no seu portão. Basta você abrir, igual Pedro. Pedro foi lá na casa de Maria e mesmo assim continuou batendo na porta. A empregada foi lá para abrir a porta e viu que era ele e não acreditou. E quando foi falar para as outras pessoas, eles falaram: não, isso deve ser o anjo dele, não deve ser Pedro, não. Isso deve ser qualquer outra coisa. Mas o milagre já estava no portão e eles não acreditavam de primeira, eles não acreditaram. Depois que caiu a ficha. Então, seja rápido, seja sensível à voz do Espírito de Deus para que o seu milagre você tome posse daquilo que já foi liberado pela palavra de Deus. E eu encerro, meus amores, com uma oração. Né? O Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração para me orar por vocês, principalmente na questão da ansiedade, principalmente na questão da depressão. Então, fechem seus olhos, aonde você estiver, seja no carro, seja em casa, no trabalho, no ônibus. Fiquem em espírito de oração, tá? Que eu tenho certeza que Deus irá tocar a vida de vocês. Pai, obrigado pela tua palavra, que é tão viva e eficaz e atual. Jesus, que a nossa vida seja tão radical, que possamos ser como Pedro, experimentando milagres após milagres. Que nós podemos, Senhor, acreditar naquilo que já foi liberado a nosso favor, que nós somos filhos amados, que nós somos filhos queridos, somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, que a nossa verdadeira identidade esteja enraizada no Senhor. Desperta aqueles que dormem, Jesus. Em nome de Jesus também eu peço, Pai, que a partir de hoje, aquela pessoa, Pai, que não está dormindo, que a depressão tomou conta, que a ansiedade, a síndrome do pânico tomou conta, que ela venha ser resgatada neste momento, Senhor. Limpa toda a mente dela e coloca o teu Espírito Santo, Pai. A nossa vida cristã, ela não é feita de tédio, Senhor. É uma vida emocionante, é uma vida com Cristo, é uma vida enraizada, é uma vida, Senhor, a qual, mesmo que nós estamos em prisões, como aconteceu com Pedro, ele ainda descansava e dormia igual bebê. A tua palavra diz isso, Senhor. Que nós podemos dormir igual bebê diante dos desafios, que nós podemos dormir igual bebê diante de toda preocupação, Pai, de toda ansiedade, Senhor, em nome de Jesus. E que a partir de agora, Senhor, o Senhor toca na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, e arranca, Jesus, a depressão. Que essa pessoa ela comece a se movimentar, porque a tua palavra diz também que nós temos que colocar em movimento, igual Pedro fez. A partir do momento que ele colocou-se em movimento, as algemas caíram do punho dos pés. Coloque-se em movimento. Eu oro para que o Senhor fortaleça a mente, Senhor, dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amores, selado está. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aí no link, encaminhe para várias outras pessoas, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal, isso vai ajudar a esparramar mais ainda o amor de Cristo. Nada é sobre mim, mas é sobre o Senhor, né? Essa palavra não é minha, mas é a palavra de Deus. E principalmente, vai aí no link da descrição, que tem o link dessa Bíblia, a mensagem, e o meu livro, que chama A Oração Náutica da Bíblia, que vai te dar um direcionamento maior além da Bíblia, como orar eficaz, como orar a palavra e como orar conforme o que Deus deseja aqui nessa terra para nós, tá bem? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Beijinhos grandes.